Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, dessa vez Copa Nacional, Copa da Liga Inglesa, Chelsea e Newcastle de novo. Será que alguém aí está preparado para mais um bom jogo entre Blues e Magpies? Será que vai rolar outro jogo difícil em St. James Park? Eu acho que vai sim. Então, é aqui, Copa da Liga Inglesa, tá aqui a taça. O Chelsea já foi campeão, Newcastle bateu na trave 2 vezes. Vamos resenhar, vamos contar a história aí. O Chelsea que não tem desfalques, vai depender do Enzo Maresca. Ele disse que o treino desta terça-feira é que ia definir quem vai jogar. Então, na medida em que a Copa vai se afunilando, tá certo que é o segundo jogo dos Blues na competição, vamos esperar para ver se o Maresca vai colocar algum garoto. Eu imagino que vai ser um time no nível daquele do confronto contra o Panathinaikos. Então, é Chelsea e Newcastle, dessa vez St. James Park, mais de 50 mil pessoas contra. E vamos resenhar. Vamos resenhar porque Newcastle e Chelsea, Carabao Cup, Copa da Liga Inglesa, oitavas de final, no estádio, num dos estádios mais legais do Reino Unido. Tá aí, é um estádio que, se eu tivesse a oportunidade de ir à Inglaterra, eu ia querer conhecer St. James Park. Jogo nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, 16 horas e 45, hein? Parece que se encerrou o horário de verão no Reino Unido, né, na Inglaterra. Então, jogo às 16h45, 19h45, lá em Londres. É a Copa da Liga. O Chelsea, que esteve na finalíssima da última edição, perdeu para o Liverpool. Vamos resenhar. Quero pedir nesse início para aquele apoio nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Threads. Tem aí ainda Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, Spotify, Amazon Music, tá espalhado por aí, texto, áudio, vídeo, e vamos resenhar. Já tem uma galera que tá chegando aqui, vamos resenhar aqui, vamos ver e dar um salve, né? Alex, nosso Blue aqui, o Wanderson, o Ezequiel, torcedor do Manchester. Falei, domingão, segundo ele aqui, domingão é nós. Tá querendo apostar. Ué, vamos apostar, ué. Não, mas agora, né, o Ezequiel é torcedor do Manchester United, o Chelsea vai pegar o Manchester. E com um treinador novo, né? E com... Quem dera o Manchester... Ainda bem, né? Quem dera não. Ainda bem que o Manchester United não vai ter Van Nistelrooy dentro de campo, né? Vai estar no banco, porque Erik ten Hag foi demitido na segunda-feira. Então o Manchester vai procurar treinadores aí. E eu estava ouvindo hoje o Correspondentes Premier. Forte o nome do Rubens Amorim, né, o cara do Sporting Lisboa. E ainda tem um nome que sempre se especula, que é o do Thomas Frank do Brentford. Então, qualquer um desses dois aí que chegar, vai estar bem servido o Manchester United. Mas que seja depois, né? Que seja bem depois do jogo contra os Blues, para a gente ter a oportunidade de ganhar dos caras, né? Então, vamos resenhar. Chelsea e Newcastle. Situar aqui, vamos falar da Copa da Liga Inglesa, como é que ela é primeiro. É o seguinte, Copa da Liga é uma competição que existe, ela é da década de 60, então existe desde 1960. Primeira temporada, 1960-1961, com a primeira final entre o Aston Villa e o Rotherham United em 2 partidas. O Aston Villa foi o campeão, e é uma competição que entre 1961 e 66, suas partidas, suas finais
eram disputadas em 2 jogos e de volta. A partir de 1967, jogo único, jogo em Wembley e a primeira final foi Queen's Park Rangers e West Brom Albion. Todo mundo sabe, apenas times das 4 primeiras divisões disputam a competição. Cada temporada é uma competição que, diferente da Copa da Inglaterra, que tem muitas mudanças, né? Mas mais de 700 equipes disputam. Dessas 92, tem uma mudança das equipes que vêm da Liga Nacional, que é a Conferência Nacional, a 5ª divisão. Sempre as duas que sobem têm o direito de disputar a Copa da Liga Inglesa, porque se tornam qualificadas e associadas da English Football League. São 20 times da Premier League e 24 equipes da Championship, da League One e da League Two. Championship, 2ª divisão, League One é 3ª, League Two, 3ª divisão. O Liverpool é o atual campeão, o Chelsea é o vice, né? Os Reds bateram os Blues por 1-0, né? Todo mundo se lembra naquela prorrogação, no último minuto, o Van Dijk marcou o gol. E nesta quarta-feira, Chelsea e Newcastle vão se encontrar de novo, dessa vez com mando invertido no final de semana. No domingo, o Chelsea, num jogo super competitivo, venceu o Newcastle, que deu muito trabalho mesmo. Só que Cole Palmer jogou muito, o Nicholas Jackson também jogou pra caramba. Tem resenha sobre essa vitória dos Blues no Instagram do Chelsea FanBH e vamos contar a história de como foi este jogo, né, entre o Chelsea e o Newcastle. Falando do jogo, na resenha lá no Instagram, eu dei assim, um Chelsea competitivo, né? O Gulho de Londres recebeu o Newcastle na Ponte, no domingão 27. Era 9ª rodada da Premier League. Foi um jogo muito competitivo e venceu o time do Orgulho de Londres. O Maresca optou com o time titular, mas mudou, deu oportunidades ali, né, para o Pedro Neto. O Sancho ficou no banco, o Cucurella acabou descansando também na primeira etapa, e a grande surpresa foi nas laterais, porque ele entrou com o Reece James, retornou o Reece James, e o Malo Gusto estava no alto, né? Então foi um jogo bem legal, bem interessante. Um gol do Palmer anulado no primeiro tempo. O Jackson fez uma jogada sensacional que lembrou o gol da semifinal contra o Barcelona lá na Champions League, aquela que vencemos. O Newcastle não contou com o Callum Wilson, que ainda está fora desse jogo, porque ele não atuou nessa temporada ainda, e tem uma dúvida, que é o Anthony Gordon. O Enzo Maresca está conseguindo manter o time de uma maneira bem coesa, os jogadores estão entendendo, todo mundo está tendo a chance de jogar. Foi uma grande atuação, e o Cole Palmer, que nessa semana aí de bola de ouro, foi o 25º melhor jogador de futebol do mundo, né, na Europa ali. O Rodri do Manchester City ganhou, e o papo geral era de que o Vinícius Júnior do Real Madrid deveria ter ganho. Eu também acho que sim. Agora segue a semana e o Chelsea viaja. Dessa vez o Chelsea será visitante no St. James Park contra os Magpies. O Chelsea está bem na Premier League, está bem na competição, e vamos seguir. A Copa da Liga Inglesa, na 8ª rodada, já está em andamento. Teve jogo nesta terça-feira. Vamos dar uma olhada aqui para ficar com o... Isso, agora eu achei aqui. O problema travou daqui. E vamos passar aqui
a rodada da Carabao Cup para ficar tudo certo, porque já tem, parece que classificação aqui, ó. Tem jogo em andamento, olha só. Southampton 2, Stoke City 2. O jogo já está com mais de 80 minutos. E o Brentford está empatando com o Sheffield Wednesday lá no Community Stadium. Os demais jogos, Brighton e Liverpool no Amex, todos os jogos no dia 30, ó. Brighton e Liverpool no Amex, Aston Villa e Crystal Palace no Villa Park, Preston North End e Arsenal, olha aí, lá em Preston, Newcastle e Chelsea no St James Park, Manchester United contra o Leicester City, lá em Old Trafford, e Tottenham e Manchester City. Vai ser o último jogo, e após Tottenham e Manchester City, será o sorteio para definir as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Olha aí, o Chelsea, já pensou? O Chelsea pode encarar o Manchester City, pode encarar Tottenham, Arsenal, Liverpool, são os grandões aí, mas tem Sheffield, tem Brentford, tem Southampton. É uma turma bem interessante aqui, hein? Os adversários na terceira fase, né? Chelsea e Newcastle para chegar até aqui. O Chelsea em casa goleou o Barrow por 5-0 no dia 24 de setembro. Já o Newcastle, depois de uma partida toda adiada, venceu o AFC Wimbledon, a equipe que o Chelsea eliminou na temporada passada. O Newcastle venceu por 1-0 no dia 1º de outubro, gol do suíço Schär, né? Lá no St James Park. Então o Newcastle vai para a sua segunda partida da Copa da Liga Inglesa, na temporada 24-25, em casa contra o Orgulho de Londres. Será que teremos uma boa exibição dos Blues? Será que o Enzo Maresca vai mudar o jeito de atuar? Porque o Newcastle é totalmente diferente do Panathinaikos, né? Então, olha só, o Newcastle é um time mais perigoso. E vamos torcer aí para o Anthony Gordon não jogar, né? E vamos ver se o Eddie Howe vai poupar alguém. A coletiva do Eddie Howe nesta terça-feira, ele falou que o Gordon sofreu um problema no treino da sexta-feira, por isso que ficou fora do jogo contra o Chelsea, mas que vai ser avaliado e pode ser que esteja no jogo desta quarta-feira. Eu já estou acreditando que o Anthony Gordon não vai ter condições de jogar, não. O Callum Wilson já está fora. Então vamos entrar aqui, porque olha aqui, ó. Howe revela que Gordon tem uma chance de retornar para o confronto do Chelsea na Carabao Cup. Olha aí, ó. Olha só. O técnico do Newcastle, Eddie Howe, disse que Anthony Gordon tem uma chance de participar do confronto da Copa da Liga Inglesa com o Chelsea na quarta-feira à noite em St James Park, 19h45. Os Magpies enfrentam os Blues pela segunda vez no espaço de 4 dias, após a derrota por 2-1 na Premier League no domingo em Stamford Bridge. Um jogo que Gordon perdeu devido a um problema na virilha, olha aí. Ó. Sobre a forma física de Gordon, ele foi para um exame. Estamos esperançosos de que a lesão não seja séria. Vamos ver como ele está hoje. A contusão foi no treino da sexta-feira, nada sério. Às vezes você tem essas coisas, né? Há uma chance dele jogar na quarta-feira, mas temos que tomar a decisão. Sobre a reviravolta após o jogo de domingo, né? Como é que vai entrar o Newcastle contra o Chelsea no jogo de domingo? O Eddie Howe disse o seguinte, ó, sempre com esse período de jogo você quer mais. A frustração de domingo sobre o que poderia ter sido. O Chelsea conseguiu com aquele belo gol do Palmer no segundo tempo ali, depois o jogo foi bem trocado, foi muito bom, muito intenso. Precisamos transformar essa frustração em energia positiva. Estamos em casa e queremos fazer disso uma ocasião real, se puder. Sobre a importância da Copa da Liga Inglesa. Tem sido uma competição importante para nós desde que estamos aqui, isso não mudou. Vamos escolher um time para vencer o jogo. Ele ainda não definiu, né, o Newcastle de domingo. Newcastle que em 2022 foi vice-campeão, perdeu para o Manchester United, né? Perguntado sobre o Chelsea, ele disse que o Chelsea é um adversário difícil, tem certeza que eles farão mudanças. Serão poucas, tá?
Inclusive ele falou sobre isso aqui, ó. Mas com essas mudanças eles ainda serão um time muito forte. Estamos desesperados para progredir. Olha só. Então, mais sobre o Chelsea aqui. Esse é um jogo que eles podem fazer mudanças radicais ou uma ou duas mudanças. Não sabemos o que eles farão. Precisamos planejar o que faremos. Sabemos que há certos aspectos de nossa performance que precisamos acertar para vencer. E esse será o foco. Então, o Eddie Howe, eu acho que vai mandar aí uma força máxima e vai partir para cima dos Blues com toda a força. Toda a força. Já do lado dos Blues, o Maresca atualizou uma turma aqui, olha só. Confirmou que não tem novas lesões para enfrentar o Newcastle na Copa da Liga, né, nessa quarta-feira. Olha só, os Blues vão ao São James Park em busca de chegar às quartas de final da Copa da Liga. E Maresca confirmou na coletiva de imprensa que ele tem um atestado de saúde completo, então ninguém no DM. Não há feridas, está tudo bem, confirmou Maresca. Que diferença para esse Chelsea, do Chelsea da temporada passada, que o departamento médico estava lotado, né? Será um jogo difícil e, claro, estamos preocupados com o adversário, como acontece em cada partida. Mas jogamos há 2 dias, então sabemos como eles são. Vamos ver como será o treino de hoje, então decidiremos quem jogar. Pois é. É isso aí, o Enzo Maresca. Falou sobre o Reece James, ó, que o Reece James voltou, o Maresca disse. Ele jogou 2 partidas seguidas conosco na Premier League, contra Liverpool e Newcastle, e ambas partidas foi muito bem. Então a única coisa que queremos é mantê-lo em forma e esse é o principal objetivo. Reece James. O Fofana, que também estava suspenso, andou contra um dia, falou, é outro que tem impressionado o treinador e até agora, na temporada, tem superado problemas de lesões de longa data. Falou do Levi Colville também, Maresca disse, ó, ele teve um momento ruim no primeiro tempo, mas ele é um lutador e provavelmente estava jogando com dor. Eu disse em uma das minhas coletivas de imprensa que eu realmente o amo, falando do Fofana aqui também. Então, o Chelsea está muito bem para jogar na Carabao Cup contra o Newcastle. Histórico entre o Chelsea e o Newcastle na Copa da Liga é o seguinte: 6 jogos, 5 vitórias do Chelsea, 4 vitórias do Chelsea, 1 do Newcastle e 1 empate. Sendo que esse empate se transformou em classificação dos Blues. Então, nesse histórico de 6 jogos, são 5 classificações dos Blues e apenas 1 do Newcastle. Os jogos entre Chelsea e Newcastle pela Copa da Liga Inglesa ocorreram em 1992, 2001, 2004 e 2006. 2010, ano em que o Newcastle se classificou, foi aquele 4-3 jogo em Stamford Bridge, né? Teve gols do Anelka, gols do Shola Meobi. E 2023, o Chelsea eliminou daquele jeito que nós vimos, né? Com o Mikhailo Mudryk salvando um Chelsea que já estava praticamente eliminado. E aquele gol do Mudryk na prorrogação já, nos acréscimos, né? Então foi muito interessante aquilo. O Júnior Café chegou aqui, salve, salve, velho. Ó, aí o Café. Seja muito bem-vindo ao nosso pré-jogo de Chelsea e Newcastle. Chelsea joga lá em St. James Park. O primeiro jogo de 1992, olha só, aconteceu em 28 de outubro, olha aí, ó, de 92. 32 anos passados. Chelsea 2, Newcastle 1, foi pela 3ª rodada da Copa da Liga, diante de 30 mil pessoas. Mick Hartford e Frank Sinclair marcaram os gols. Depois só foram se enfrentar em 2001. Chelsea 1, Newcastle 0, gol do Hasselbank. Quartas de final, jogo em Stamford Bridge. Jogo de 92 também em Stamford Bridge. O terceiro jogo, em St. James Park, o Chelsea venceu por 2-0, eliminando os Magpies. Gols do Gudjohnsen e do Arjen Robben num dia 10 de novembro. Rodada 4 também, olha aí, 4ª rodada. Quase 40 mil pessoas estavam no St. James Park. Olha aí, tem que ver qual era a configuração do St. James Park em 2011. Já era um estádio para 50 mil. Então tinha muito lugar em St. James Park. Hein?
O quarto jogo, em 2006, Newcastle 0, Chelsea 1, gol de Didier Drogba, o maior centroavante da história dos Blues, em 20 de dezembro de 2006, oitavas de final. Olha aí, novamente, como o jogo desta quarta-feira, dia 30, também oitavas de final. Lá em 2006, o Didier Drogba marcou o gol e classificou os Blues. Em 2010, aí o Chelsea não estava com a sorte, os deuses do futebol tiraram os Blues da Copa mais cedo. 22 de setembro de 2010, Chelsea 3, Newcastle 4, me lembro bem desse jogo. O Anelka jogou muito, mas não deu. Era a terceira rodada, o Chelsea só teve esse jogo na Copa. 41.511 pessoas assistiram a partida. Van Arrow e Anelka duas vezes marcaram os gols do Chelsea, enquanto Hanger, Taylor e o Shola Meobi marcou duas vezes. Newcastle 4, Chelsea 3 em Stamford Bridge. Olha o Chelsea, vamos ver se alguém vai lembrar de algum jogador desse aqui. Turnbull era o goleiro. Jeffrey Bruma, zagueiro. Paulo Ferreira e o John Terry. Van Arrow na lateral esquerda, né? E o Zirkov. Benayoun Ramírez, Kakuta, jogador do Congo. Anelka e Sturridge ainda entraram no jogo. O Alex, zagueirão, no lugar do Terry. O Kalu entrou no lugar do Kakuta, mas acabou tendo que sair do jogo para a entrada do Maqueco. O técnico era o Carlo Ancelotti. No Newcastle, Tim Krul, Sol Campbell, Fabrício Colottini, argentino, Ferguson, Jonas Gutierrez, Taylor Vucic, Shola Meobi, Lovenkrantz, o Hanger e o Smith. Substituições do Tioté, jogador marfinense já falecido, Sheikh Tioté, o Williamson e Joe Barton, era jogador do Newcastle naquela ocasião. Chris Hutton era o técnico do Newcastle. Então, Carlo Ancelotti era o comandante dos Blues neste quinto jogo aí, onde o Chelsea foi eliminado da Copa, perdeu por 4-3. A última vez que se enfrentaram foi na temporada 2023-2024, jogo em 19 de dezembro. Chelsea 1, Newcastle 1 nas penalidades, 4-2 para os Blues. Foi um show de cobranças de pênalti da turma do Chelsea, tá? Mudryk marcou o gol de empate dos Blues aos 92 minutos. 90 mais 2. Era 3 minutos de acréscimo. No segundo minuto de acréscimo, o Mudryk marcou o gol de empate de um Chelsea que estava eliminado. O Callum Wilson tinha marcado o gol dos Magpies aos 16 minutos. 38.058 pessoas em Stamford Bridge, também oitavas de final, se repetindo aí. Então, as últimas duas vezes em que... das últimas 3 vezes, 2 vezes foi em oitavas de final. Duas vezes passou o Chelsea. 6 jogos, 4 vitórias do Chelsea, 1 vitória do Newcastle e 1 empate. O último jogo entre os Magpies e os Blues na Copa da Liga Inglesa, esse jogo de 19 de dezembro, Chelsea 1, Newcastle 1, a ficha dele era essa aqui para a gente ver as escalações. Olha só. Stamford Bridge, 4-2 nos pênaltis, 19 de dezembro. Pochettino era o treinador e Ed Howe, que está lá, continua, está fazendo está mandando bem, está comandando o time preto e branco lá do norte da Inglaterra. O Chelsea tinha o goleiro Petrovic, o Dodi Petrovic, que está lá na França, está lá no Estrasburgo. Um erro, né? Mas o Pochettino, ao uso do cachimbo, o Enzo Maresca está aí insistindo com o Robert Sanchez. Uma hora ele tomara que ele mude de ideia. Petrovic, Badiashile, Kovic, Dizazi, Thiago Silva, deixou o time, está lá no Fluminense. Caicedo, Enzo Fernandes e o Conor Gallagher. Nicholas Jackson, Cole Palmer e o Harry Sterling. Dodi Petrovic, Thiago Silva, Conor Gallagher e Harry Sterling não estão mais no Chelsea. O Gallagher foi vendido para o Atlético de Madrid. O Harry Sterling está emprestado ao Arsenal. Entraram no jogo ainda o Armando Broja, o Malo Gusto, o Nkunku, o Ian Maatsen e o Mykhailo Mudryk. O Maatsen se tornou um jogador do Aston Villa,
E o Armando Broja está emprestado, não me recordo agora, não sei se é no Sheffield United, não me lembro. Não, o Sheffield United é o Gilchrist. O Armando Broja está emprestado. Eu não talvez no Ipswich, eu não vou me lembrar, acho que Ipswich e tal. Newcastle, Dubravka, Buffman, Kraft, Lascelles e o time do Livramento, ex-Blue, jogou no final de semana, jogou bem. Foi um homem que iniciou a jogada do gol, passou por Lewis Hall, que deu assistência para o Isaac marcar o gol de empate em Stamford Bridge no final de semana. Anthony Gordon, que é dúvida para esse jogo de quarta-feira. Miley Almiron, Sean Longstaff e o Callum Wilson. Callum Wilson não vai jogar. Substituições ainda. Entraram no jogo o Burn, zagueirão, Trippier e o Ritchie. O Trippier deve ser titular na Copa da Liga Inglesa contra os Blues. Então vamos esperar que o Eddie Howe divulgue o time. Segundo ele, após os treinamentos da terça-feira. Jonathan, olha aí, Recife, Pernambuco, cidade de Paulista, tá na área. E seja bem-vindo, otimista aí, tá acreditando na classificação dos Blues. Eu espero mais um jogo difícil, até um jogo mais difícil do que o jogo de Stamford Bridge, tá, pessoal? Primeiro jogo entre o Chelsea e o Newcastle na Copa da Liga Inglesa aconteceu lá em 1992, né? E a ficha é a seguinte, ó. Chelsea 2, Newcastle 1, era a terceira rodada, 28 de outubro de 1992, gols de Mick Hartford e do Frank Sinclair. 30 mil pessoas, né, 30.193 pessoas pagaram o ingresso e assistiram aquele jogo. Um Chelsea de Kevin Hitchcock no gol. Kevin Hitchcock foi o treinador de goleiros, o cara que indicou o Dodge Petrovic para o Orgulho de Londres. E o Hitchcock é treinador de goleiros do New England Revolution. Ex-goleiro Blue na década de 80 e 90. Maldonado, Gareth Hall, Andy Lee, Frank Sinclair e o Ed Newton. Stuart Townsend, Dennis Wise, Robert Fleck e o Mick Hartford. Orgulho de Londres de 1992. Hitchcock, Donegan, Hall, Lee, Sinclair e Newton. Stuart Townsend, Wise, Fleck e Hartford. Técnico era o Ian Potterfield. O Newcastle de Wright, Nilsson, Scott, Howney, Beresford e Brook. Clark, Lee, O'Brien, Gavin Peacock, ex-jogador Blue, cara que já decidiu Copa da Inglaterra, perdeu para o Manchester United, mas nas semifinais fez 2 gols contra o Luton Town em 1994. Gavin Peacock, que hoje é um pregador, é um pastor evangélico, reside no Canadá, já até lançou livro. Treinador do Newcastle é um lendário jogador, figura do futebol inglês, o Kevin Keegan. Na sequência da Copa da Inglaterra, o Chelsea enfrentou o Everton na quarta rodada, precisou de 2 jogos, empate em Goodison Park 2-2, em Stamford Bridge os Blues venceram por 1-0 e na fase de quartas de final o Chelsea foi eliminado, parou no Crystal Palace e encerrou sua trajetória na Copa da Liga Inglesa da temporada 1992-1993. Em termos de títulos, Newcastle não tem nenhum, mas o Chelsea já faturou esta taça aqui. Copa da Liga Inglesa, a patrocinada Carabao Cup. O Chelsea tem 5 dessas. 1965, 1998, 2005, 2007 e 2015. Em 2015 venceu o Tottenham Hotspur em Wembley por 2-0. O Newcastle, quando o papo é Copa da Liga Inglesa, foi 2 vezes vice-campeão do torneio, em 1976 e em 2023. Em 1976 foi derrotado por 2-1 pelo Manchester City e em 2023 foi derrotado pelo Manchester United por 2-0. Os adversários do Manchester United na fase de oitavas de final, nos anos em que eles chegaram à final, foi o seguinte:
Vão se enfrentar Chelsea e Newcastle nesta fase de oitavas de final, em 24 e 25, mas em 1976 o Newcastle bateu o Queen's Park Rangers fora de casa em Loftus Road por 3-1, e no ano de 2023 em casa no St. James Park, estádio que vai receber o Chelsea nessa quarta-feira, Newcastle 1, Bournemouth 0, com o gol do Smith. Então o Newcastle disputou 2 vezes a final dessa segunda Copa Nacional, né? Segunda Copa da hierarquia da Inglaterra. A primeira é mais antiga, torneio de futebol mais antigo do mundo é a Copa da Inglaterra. E a Copa da Liga, fundada em 1960, com o Chelsea sendo campeão pela primeira vez em 1965, pois demorou muito, 65, 68, 65, 98, 2005, 2007 e 2015. 2005, 2007 e 2015, todas com José Mourinho no comando. Esse time de 2007 é absurdo. Recomendo a turma procurar aí vídeos no YouTube para ver esse time do Chelsea de 2007. Costumo dizer que o Chelsea entre 2007 e 2009 era o auge da técnica desses jogadores, com Ballack, com Drogba, Lampard, Terry, que era a turma toda, recomendo demais. Então, 5 títulos dos Blues e o Newcastle apenas 2 vezes na final, perdeu as 2, uma vez para cada time do Manchester. Manchester City em 76 e Manchester United em 2023. O primeiro jogo, a primeira vez que os Blues e os Magpies se encontraram em St. James Park foi no ano de 1907. Era League Division 1. E o Newcastle venceu por 1-0, o gol do atacante Ronald Orr. 35 mil pessoas assistiram esse jogo. Lá, nos primórdios, o Newcastle já era uma equipe que já tinha uma certa experiência no torneio de futebol inglês, e o Chelsea tinha apenas 2 anos de atividade, o time que era de 1905, né? Para este jogo de quarta-feira, na parte que vale um destaque, o goleiro Martin Dubravka tem jogado as Copas, jogou a partida contra o Wimbledon. Vamos ver se ele vai ter condições de jogo ou se o Nick Pope, se o Ed Howe vai apostar tudo para ganhar essa Copa, né? O Nick Pope é um goleiraço, foi um dos destaques contra o Chelsea no domingo. Então, geralmente nas Copas muda muito, então vamos ver se o Martin Dubravka, goleirão da Eslováquia, e jogou o primeiro jogo do Newcastle na Copa da Liga, vai estar em campo. É a 3ª temporada que o Dubravka está no Newcastle. Então vamos ver, torcer. E que se ele jogar, ele não receba o troféu Yashin, né, por uma boa atuação contra o Chelsea. Já no Orgulho de Londres, eu vou destacar o João Félix, que ainda não se firmou, não está conseguindo se firmar como um titular, mas não é por culpa dele, não. O Maresca até falou sobre isso recentemente. Ele está treinando bem, está se dedicando. Quando tem os minutos, quando tem o tempo em campo, ele está conseguindo se recuperar. Só que quem está jogando não está dando brecha, está tendo um desempenho tão bom quanto. Então, o João Félix é um desses jogadores e pode ser o responsável por uma eventual classificação do Chelsea nessa quarta-feira, dia 30 de outubro, em St. James Park. Então vamos esperar que tenha um bom duelo aí, se jogar o Martin Dubravka contra o João Félix, se assim escolher o Enzo Maresca. O Maresca que disse que é treino de terça-feira que ia definir. Então ele já deve ter comunicado aos atletas e já deve todo mundo saber o time que vai jogar. Nós, torcedores, vamos saber apenas 1 hora antes do jogo. Jogo às 16 horas e 45 minutos. Né? Vamos ver. Já vai passar lá no Disney Plus e vai passar também na ESPN. Olha, nós fazemos aqui sempre a brincadeira de provável time, né? Para ver
Se a gente fosse o treinador, qual é a margem, qual é a programação, quantidade de jogos que a gente consegue, de jogadores, na verdade, que a gente consegue assistir, né? Consegue acertar. Então, vamos ver como é que... Vamos tentar adivinhar como é que o Maresca vai montar o time de amanhã, time da quarta-feira. Então, pelo jeito aqui, o jogo entre o Chelsea e o Newcastle está programado para o Star Plus, olha, é o uso do cachimbo. Disney Plus. Então vamos ver. Vamos tentar adivinhar. Antes, galera entrando aqui, o Adilson Jr., o Classic Game. Olha aí o Edrei. Salve, salve. Chelsea Underline Coleção. Vamos seguir o cara. Muito boa noite. Saudade também. É só aparecer para vocês que somem. E o Michael Blue retornou aqui na resenha. Tá aí. Palpites. Como é que todo mundo aí satisfeito com esse Chelsea 24-25? O Enzo Maresca já conseguiu convencer a turma. Eu estou gostando. Esse rodízio, essa gestão do elenco, para mim, está muito boa. Então vamos tentar aqui, né, no nosso provável time, como será que o Enzo Maresca vai bolar o Chelsea para enfrentar o Newcastle? Eu imagino, aqui, ó, usando aquele mesmo critério que ele usa na Conference League, hein? Olha só. Jorgensen, imagino aqui que ele não vai inventar na lateral direita, vai meter o Malo Augusto, não vai o James, apesar de muitos elogios sobre o Reece James na coletiva, falou que o James vai atuar uma vez por semana. O James jogou no domingo e o James tinha jogado na quinta-feira. Eu acho que dessa vez vai ser poupado. Vai entrar sim aquele método de recuperação do Reece James que ele falou na coletiva. Então, olha só. Jorgensen, Gusto, eu acho que vai jogar o Wesley Fofana aqui, junto com o Tosinho. Porque o Wesley Fofana jogou pouco também. Ele não vai, eu imagino que ele não jogue com um time tão desfigurado, não. E na lateral esquerda, eu acho que poupa o Cucurella e, como imagino o Gusto lá na direita, o Veiga. Renato Veiga, para mim, vai ser o lateral direito. Então eu acho que a defesa dos Blues vai ser montada com Jorgensen, Gusto, Fofana, Tosinho da Rabiot e o Renato Veiga. O Tosinho, que é um cara que está sendo bem observado e muito elogiado. O Tosinho e o Covil, como assim, futuros líderes do time do Chelsea. O Michael Blue está falando que o James é de vidro. A piada até que é boa, mas o Reece James, o Enzo Maresca está fazendo uma boa gestão dele. Já são 2 jogos. E olha, 3 jogos, né, na verdade. E não está jogando 90. Mas jogou 50 minutos em um, jogou mais 50 em outros, né? Já jogou contra o Newcastle. Eu imagino que nesse vai ser poupado. Então, o Reece James dessa vez vai demorar. E o corpo dessa vez vai ajudar, vai se recuperar bem. Porque o cara já operou, já fez de tudo. Então, e às vezes estava precisando de um treinador que cuide bem do cara, né? Os outros técnicos, o James mal saía do DM e já era titular. Exato. Com o Enzo Maresca, ele treinou uma semaninha ali, porque data FIFA, né? 2 semanas, na verdade. E o Maresca deu 50 minutos para ele, jogou um primeiro tempo, né? Contra Nottingham Forest, se não estiver enganado. E aí veio data FIFA. Acho que foi isso, posso estar meio enganado aqui. Sei que o Maresca está dosando e falou até que ia jogar uma vez por semana. Mas o Reece James já está entrando pelo potencial dele, titular. Ele é um titular. O Reece James saudável, recuperado, falou, tá liberado, não tem conversa. Tem que dar titular para ele
E se ele se machucar, e aí começa o trabalho todo de novo. Então, Jorgensen, Gusto, Fofana, Tozinho, Veiga, Enzo Fernandes, hein? Para mim, tá perdendo a vaga pro Romeu Lavia. Para mim, tá perdendo a vaga pro Romeu Lavia, não sei o que vocês acham. Mas eu acho que o Enzo Fernandes vai jogar muito durante a temporada, mas aquela coisa de titular absoluto, aquela dupla que a gente sempre contava com o Moisés Caicedo, ela vai ser desfeita. Parece que a dupla de defesa, né, a dupla que vai dar uma sustentação ali para os zagueiros, para dever, vai ser agora Lave e Caicedo. Então, mas nesta quarta eu imagino que Enzo Fernandes, o Keenan Dewsbury Hall e o João Félix vão fazer a turma do meio aqui. O Félix vai ser o substituto do Cole Palmer nessa função aí. E no ataque, Mykhailo Mudryk, Pedro Neto e o Christopher Nkunku. Então, o 11, Jorgensen, Gusto, Fofana, Tozinho, Veiga, Enzo, Dewsbury Hall, Félix, Mudryk, Neto e Nkunku. O que acham? Concordam? Mudariam essa formação? Vamos ver aqui o que a galera tá falando, ó. O Mikael Blue aqui, ó. Para um time que busca vaga na Champions, a nossa zaga eu acho bem frágil. Tá se tornando sólida, né? Porque a dupla que o Maresca tá apostando é o Fofana e o Covio. O Fofana é o cara que a gente está preocupando muito, o Maresca até falou, por causa do período de contusão, lembrando que ele não jogou temporada passada, e todo jogo ele está tomando umas pancadas aí que está deixando a gente preocupado. A lateral direita é o Reece James e tem o Malo Gusto, que não causa problema. O Marco Cucurella, não há como questionar as atuações dele nesta temporada, está jogando muito. Então, essa defesa só vai melhorar, ainda é início de temporada. Mas a fragilidade da zaga ali está sendo bem formada, mas a sua visão ela é boa também. A nossa zaga, falou, a nossa zaga eu acho bem frágil em comparação aos nossos concorrentes. Aí é a parte final do que você está falando aí, sim. Porque tem que ver os outros caras, são jogadores que já estão mais tempo. E às vezes, por exemplo, pega lá no Manchester City, o Guardiola está transformando o Vardiol num lateral esquerdo. Né? Mas vamos ter esperança, né? Vamos comemorar, porque pô, foram 2 temporadas de sofrimento, né? A gente não está acostumado com isso, então foram 2 temporadas de muita paulada que o torcedor do Chelsea levou. Cara, o Romeu Lavia joga muito, de verdade, contra o Liverpool foi top. Todos os jogos ele é muito técnico, passa uma confiança danada. Ele e o Caicedo dão mais segurança para o time. Isso é visível, isso é na hora, desde o primeiro jogo, cara. O Enzo Fernandes ele tem aquela função de chegar mais à frente, né? Mas infelizmente ele vai jogar muitos jogos nessa temporada, muitos minutos, mas vai perder um espaço aí. E aí, ó, ninguém vai questionar o valor, né? Que ele custou 100, 120, 100 e tanto, né? Por quê? Porque entrou um cara melhor que está consertando o setor e está dando tá sendo um bom encaixe no time ali no meio campo. Aí, olha só, à frente do Romeu Lavia e do Caicedo, tem só o Cole Palmer. Aí joga para o lado, tem o Sancho, do outro lado tem uma Dweck que eu não gosto, mas vai ter Pedro Neto, vai ter o João Félix que vai pegar de meio e cair pelos lados também. E lá na frente, o Nico Jackson, que está melhorando em performance, não se tornando um cara lá na frente, fixo e nem nada, né? Ele com a movimentação, tendo o cara do pivô, com outra gente chegando, olha só, o Nicolas Jackson fez um pivô contra o Newcastle, que foi uma das coisas mais lindas que lembrou o Diego Costa. Então, ele está até melhorando no quesito finalizações, né? Ele está procurando ser mais certeiro. Então, o Jackson está melhorando. E ainda tem o Christopher Nkunku. Então, o Chelsea está muito bem servido. Ó. Nosso problema, todo mundo sabe onde está, né? Que é no gol. Não adianta. Pode ter uma defesa super segura, com James, Fofana, Covio e Cucurella.
Tem dois volantes bacanas, que vai ser o Lavia e o Caicedo. Tem o Palmer à frente. E ainda o time titular do Maresca é esse, né? É Madueke, é Sancho e é o Jackson. Mas olha só, olha que beleza. A gente já tá ficando com um time na ponta da língua. Isso é sinal de bom trabalho do treinador, né? O Edrei falou que gostou da escalação. Só acho que entra o Dizazi e sai o Fofaná. Pode ser. Eu tô contando que com a entrada do Fofaná, eu tô colocando aqui, porque ele não joga a Conference League, né? E como voltou contra o Newcastle, estou passando nessa repetição só para manter, para dar ritmo. Mas pode ser que ele fique fora mesmo e entre o Dizazi, pode entrar o Badiashile também. Mas só são oitavas de final de Copa da Liga, isso vai depender muito da escalação que o Ed Howe colocar em campo, né? Tem que ver se o Newcastle vai vir um time bem forte, bem seguro também. Porque se o Newcastle vir com aquela garotada, aí o Chelsea vai passar, não vai ter jeito. Mas vai ser um jogão bem legal e um horário que vai dar para todo mundo ver, né? 16 horas e 45 minutos. Palpites. Meu palpite é novamente mais um jogo difícil. Se em Stamford Bridge eu já achava que ia ser difícil, em St. James Park, mesmo com mudanças, não vão ser muitas, né? Pode ser 3 ou 4 jogadores no máximo. Meu palpite é 1-0 ali e o Chelsea se classificando. Alguém arrisca um outro placar aí? O Edrei perguntando. Eu lembro da vitória no ano passado nos pênaltis. Eu acabei de contar a história desse jogo aqui, o Edrei. Foi aqui, ó. 1-1. Foi dia 19 de dezembro. Eu lembro muito bem. O Chelsea estava eliminado. Gol do Callum Wilson. Depois de um vacilo da defesa, né? Que era muito espaçada. 1-0. Aí, aos 93, teve o gol do Mudryk. 4-2 nos pênaltis, com aquela aula de cobrança de pênalti. Vou repetir aqui o time para você, ó. Petrovic, Badiashile, Covio e o Dizazi, Thiago Silva e o Caicedo, Enzo, Gallagher, Jackson, Palmer e o Sterling. E o Newcastle tinha o Dubravka, Bofman, Kraft, Lascelles e o Livramento, Guimarães, né, o Bruno Guimarães, o Gordon e o Miley, Almiron, Longstaff e o Wilson. E o Chelsea avançou e foi até a final. Só que na final paramos na prorrogação, no último minuto ali, com aquele gol do Van Dijk. Se no final de semana Newcastle viajou até Londres, neste meio de semana, caminho contrário, e os Blues vão pegar o avião ou aquele voo e a distância percorrida pelos Blues até o St. James Park será de 397 quilômetros. Essa é a distância entre Londres e Newcastle. Se for numa viagem de trem, 397 quilômetros. De carro, 452 quilômetros é o Chelsea até St. James Park. Claro, a turma deve pegar ali um avião e em minutos, em menos de uma hora, está pousando lá no norte da Inglaterra. A distância Londres-Newcastle, 452 quilômetros de carro. O Edrei falou que nem me lembra disso. Rapaz, o Chelsea estava sendo eliminado, sim. Mas aí o Mudryk salvou. E o Mudryk que mantém o nível, né? Tá aí. Continua sendo bastante criticado, recebendo muita chance. Jogou bem contra o time do Panathinaikos. Se manteve bem. E vamos ver o Enzo Maresca até quando vai ter paciência. Ou ele, ou se na próxima temporada o emprestam. Definitivamente, eu acho que não deu certo, não. Eu acho que ele está muito abaixo ainda. Desfalques, né? Vamos ver. O Callum Wilson não jogou essa temporada. O cara que fez o gol no Chelsea no jogo da temporada passada, esse que citamos agora há pouco, não jogou. Ele ainda, no jogo de domingo, no pré-jogo, o Ed Howe tinha dito que ele precisaria de 3 jogos ainda. Então, mais 2 jogos, então. 2 jogos contra o Chelsea e mais ainda a próxima rodada.
não jogou. E outro que é dúvida é o Anthony Gordon, que se machucou na sexta-feira. É dúvida para o jogo de quarta-feira. E o Ed Howe na coletiva deixou no ar. Mas eu estou achando que o Gordon também não vai jogar, não. De sexta-feira se machucou, capaz de não se recuperar ainda. E o Gordon é muito bom jogador. No Chelsea, DM limpo. O Maresca disse que está aliviado, porque nenhum jogador, todo mundo está recuperado. E vai decidir quem joga após o treino de terça-feira. Já deve ter comunicado aos jogadores do Reino Unido neste momento, 21h05. Então deve ter aquela reunião e o time dos Blues sendo definido. E nós, uma hora antes da partida, vamos descobrir quem será o time que vai nos representar em em St. James Park, nesta quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Arbitragem também definida. Chris Kavanagh, 39 anos, juizão lá de Manchester, já é um hábito da prateleira de cima, costumeiro na Premier League. Ele já apitou 10 jogos nessa temporada, tá? E é o primeiro jogo dele na Copa da Liga Inglesa. Já vai pegar aí um jogo grande, né? Vai pegar um Newcastle e Chelsea. O último jogo do Chelsea em que o Chris Kavanagh apitou foi o Chelsea 1, Nottingham Forest 1, na 7ª rodada da Premier League, no dia 6 de outubro. E antes disso, ele apitou a final da Copa da Liga, lá em 25 de fevereiro, aquele em que o Chelsea perdeu por 1-0 para o Liverpool com o gol do Van Dijk. Então, os últimos jogos do Chris Kavanagh: Chelsea 1, Nottingham Forest 1, e a final da Copa da Liga, Chelsea 0, Liverpool 1. Então está na hora dos Blues vencerem uma partida. Um empate e uma derrota. A derrota valendo esta taça aqui, a Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup, a segunda Copa Nacional, onde só atuam times das 4 primeiras divisões da Inglaterra. Muito bem, olha aí, está chegando o Dassaev, seja muito bem-vindo. Estamos quase aí no final da resenha. Vamos para a dica musical. E se no jogo de domingo eu citei o Geordie, que é a banda lá de Newcastle que teve o Brian Johnson, né, que é o atual vocalista do AC/DC, no canto, no vocal, o cara que dá a voz à banda. Neste jogo da Copa da Liga, eu vou citar um veteranaço, um cara ali da época dos Beatles, de uma banda tão marcante quanto o Quarteto de Liverpool. É o Eric Burdon, um inglês que nasceu em Newcastle. O Eric Burdon, em 2024, está aí com seus 83 anos de idade, super veterano. Para quem não liga nome à pessoa, ele é o ex-líder, né? Ele é a voz do grupo The Animals, lá dos anos 60, e é contemporâneo dos Beatles. Então, quem não se lembra aí das músicas Don't Let Me Be Misunderstood, San Francisco Nights, né? O Eric Burdon tem carreira solo. Durante um tempo que ficou fora, ele criou outros grupos paralelos, criou o Eric Burdon e The Animals, depois bem separado, cada um na sua. Então, tem carreira solo desde 1971. E eu vou indicar aqui, o maior hit do The Animals é o Don't Let Me Be Misunderstood. San Francisco Nights também, que é muito fácil de achar essas músicas, são super hits. E eu quero indicar um vídeo que eu assisti recentemente. É um vídeo que é o músico, é o show principal, era da banda Bon Jovi, do John Bon Jovi, lá da década de 90. Mas eu quero dar uma dica de vídeo aí para a galera, que é uma música muito boa.
É Eric Burdon e Bon Jovi cantando a música It's My Life e We Got Get Out of This, no estádio de Wembley. Essa música It's My Life não é o hit It's My Life do Bon Jovi, que veio muitos anos depois, mas é a It's My Life do The Animals, a voz solo do Eric Burdon. Então, a apresentação no estádio de Wembley é só escrever na busca lá do YouTube Eric Burdon e Bon Jovi, It's My Life e We Got Get Out of This, essas músicas, e turma vai gostar. O estádio de Wembley lotado, delirando. Então, Eric Burdon, também vão atrás de The Animals, é a turma lá de Newcastle. Quer uma dica de filme? Gol Vivendo um Sonho, que tem como tema principal o Santiago Muniz, que é um jogador mexicano. O jogo se passa todo no Newcastle, ele sai do México para jogar no Newcastle United. Aí tem as sequências do filme Gol 2 e Gol 3, que ele vai para o Real Madrid. Depois o 3 fala sobre disputando a Copa do Mundo pela seleção mexicana. Eu citei na resenha pré-jogo do jogo da Premier League. E eu recomendo de novo, Gol Vivendo um Sonho. Tem a participação do Brian Johnson lá. É um filmaço, é um dos melhores filmes com a temática de futebol, o nosso soccer. Gol Vivendo um Sonho. Recomendo demais, a turma vai adorar. O Kaique até falou, esse filme é muito bom, é bom demais. E jogo em St. James Park, tem uma cena lá em que o Newcastle joga contra o Chelsea, aquele Chelsea de 2004, 2005 do Mourinho lá. Então a gente vê o William Galaz, vê o Lampa, vê o John Terry em uma daquelas cenas. Um jogo entre Blues e Magpies, em um trechinho, né? Uma cena de Chelsea e Newcastle nesse filme Gol Vivendo um Sonho. Mas na dica musical, Eric Burdon, The Animals e Eric Burdon e Bon Jovi, It's My Life e We Got Get Out of This, no estádio de Wembley, ali nos anos 90. É só clicar e vocês vão gostar muito dessa turma aí. Blues e Magpies pela Copa da Liga Inglesa. O Cris chegou aqui, meu xará. Salve, salve. Top a camisa. Essa aqui é o terceiro kit de 18 e 19, né? Essa camisa aqui é campeã da Europa League. Olha a Europa League aqui em cima. Campeã da Europa League 2018-2019. Jorginho, Cesc Fábricas jogou com ela. Muito bonita essa camisa. Essa camisa foi um presente do meu amigão Vinição aqui de BH, Vinícius Murto, me deu essa camisa de presente. Por pouco eu ficava sem essa aqui. Eu uso pouco. Eu vim puxar essa resenha, já que o Chelsea vai jogar fora de casa. O Chelsea deve jogar, sempre joga em St. James Park com um uniforme azul, né? Mas como é fora de casa, vamos usar um uniforme diferente. Dá uma variada também. Mas é muito bonita essa camisa aqui. Esse kit de 2018-2019. Kit campeão da UEFA Europa League. O Kaique foi quem chegou e falou aqui que esse filme é muito bom. Kaique já mandou aqui, ó. Cris, cada vez mais ansioso para o Estevão no Chelsea. Esse garoto promete demais e não vai ter esse papo de emprestar para pegar experiência, não. Já vai chegar prontão, sabe? Tem experiência do Palmeiras enfrentando todo mundo aqui. Esse moleque é muito bom e ele vai dar muito certo no Chelsea. E ainda vai ter o Kendry Paz lá do Equador, né? Que vai chegar, o cara titular da seleção equatoriana ainda. Já coloca Manduek na lista de vendas. O Enzo Maresca gosta muito dele, mas como vai chegar um jogador melhor, né, velho? Não tem que o Enzo Maresca falou. Jogadores que deem duro, trabalhem e lutem por suas vagas. E eu gosto demais disso. Rick Júnior chegou aqui de novo. Seja bem-vindo, Rick. Rick comparecendo em todas as resenhas aí. Isso é bom. Palpites, galera, para Chelsea e Newcastle. Para mim, Chelsea 1-0. É com dificuldades, hein? É com dificuldades, então vamos torcer. Vamos torcer pro Chelsea avançar. Vou dar aqui mais uma vez a quarta rodada da Carabao Cup
né? Porque o Southampton e o Stoke estavam jogando, e o Sheffield United e o Chelsea, Sheffield United e o Brentford também estavam jogando. Vamos ver o resultado aqui. O Rick mandou aqui, ó. Chelsea 1-0, é o meu placar. O Kaique disse que o Maresca vai lapidar a joia. Tá falando sobre o Estevão, né? Eu também acredito muito nesse garoto. Vai jogar demais. Vamos ver aqui, atualizada a Copa da Liga Inglesa. Copa da Liga Inglesa aqui, ó. Vamos ver como ficaram os jogos de hoje. Brentford 1, Sheffield Wednesday 1, e o Brentford venceu nos pênaltis por 5-4. Então o Brentford classificado. Southampton 3, Stoke City 2. Então Brentford e Southampton já avançaram para a fase de quartas de final. Olha aí, quem sabe a bolinha ajuda, o sorteio ajuda, depois de Tottenham e Manchester City, e o Chelsea encara um desses dois aqui. Os jogos seguintes, Brighton e Liverpool, todos nesta quarta-feira, tá? Brighton e Liverpool no Amex Stadium, Preston e Arsenal, vamos dar aqui o nome do estádio, no Deepdale Stadium, lá em Preston, Manchester United e o Leicester City no Old Trafford, cadê? Newcastle e o Chelsea lá no St. James Park, que é a nossa resenha pré-jogo aqui, Aston Villa e Crystal Palace no Villa Park. Todos esses jogos às 16, quer dizer, Brighton e Liverpool às 16h30, Preston e Arsenal, Manchester City, Manchester United e Leicester, Newcastle e Chelsea, e Aston Villa e Crystal Palace às 16h45. Às 17h15, o último jogo, Tottenham e Manchester City. Após Tottenham e Manchester City no Tottenham Stadium, será realizado o sorteio com os confrontos da rodada, da sexta rodada, né? Que vai ser, da quinta rodada, que é a fase de quartas de final da Copa da Liga Inglesa. É isso, tá mais do que pago, mais do que registrado. O jogo é Magpies versus Blues, Newcastle e Chelsea, 30 de outubro de 2024, 16 horas e 45 minutos Brasília, 19 horas e 45 minutos no Reino Unido. Transmissão Disney Plus. E vamos ver aí se aparece em alguma programação também da ESPN. Vai ter Copa da Liga para muita gente aí. Não vamos ficar sem assistir, não. Quero agradecer a galera que chegou aí, o Rick Júnior e o Kaique, que sempre estão nas resenhas, meu camarada Cris Silva, meu xará, o Dassaev, que aparece aí de vez em quando, o Edrei, sigam aí, Chelsea Underline, Coleção Underline, lá de Santa Catarina, o Mikael Blue, olha aí quem mais apareceu, o Adilson e Classic Games, o Jonathan Pereira, vamos ver quem mais estava por aí, galera toda que sempre chega e contribui com as resenhas aqui, o Júnior Café, o Ezequiel Alves, meu amigão, meu Blue aqui, o Alex Lopes, Blue aqui de BH, nas resenhas, de vez em quando a gente assiste jogo junto. Muito bem, vamos esperar. Estou com o Rick Júnior, Chelsea 1-0 para se classificar e avançar. Redes sociais, o Chelsea está aí, Instagram, Twitter, ou X, né? O X, Threads, Facebook, YouTube, né? O Chelsea Fan BH 1905. Pós-jogo, pré-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, história de torcedor, resenhas atemporais, né? Pílulas blues, treinadores blues, gigantes e lendas do Chelsea. São mais de 460 vídeos. Já são 4 temporadas aí registrando um pouco dessa história blue, tem muita coisa lá. E ainda é no Chelsea Fan BH 1905, canal do YouTube. E ainda o Spotify e Amazon Music é no streaming para quem às vezes não tem tempo ou não gosta de ler,
ou não curte ficar assistindo a vídeos, mas às vezes caminhando ou fazendo qualquer coisa, tendo seu tipo de afazeres aí, seus compromissos, dá para botar um fonezinho, ou colocar o celular, ou até mesmo o computador tocando aí, e escutar através do Spotify e do Amazon Music. É isso, vamos esperar que o Chelsea, nesse meio de semana, vença mais uma vez o Newcastle United. Jogo difícil no St. James Park, estádio bonito, hein? Muito bonito, vale a pena demais. Que sensacional aquele estádio. É isso aí. Tá pago. Valeu demais. Saudações, povo blue. Bandeira azul. Tá aqui, ó. Sempre lá no alto. Valeu. Chelsea. Copa da Liga Inglesa. Carabao Cup. Valeu, povo blue. Até a próxima.